Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E hoje a gente vai falar de coisas bonitas, de natureza, de fenômenos naturais, super legais aí, raros, que se você tiver a chance, né, por acaso de presenciar, aproveita porque é difícil eles aparecerem. E para me ajudar temos aqui a nossa quase geógrafa, Roberta. Olá, estou aqui de novo. Pessoa que mais participa desse podcast, muito obrigado por estar aí. Muito obrigada, batendo ponto mais um dia. Fazer, senão depois não tem salário no final do mês. Gente, como eu falei, a gente vai falar aí de fenômenos raros, né, naturais que são muito raros, né, então a gente trouxe aí pra vocês fenômenos atmosféricos, fenômenos aí que envolvem umas outras coisinhas, outras cositas más, e aí tudo natural, tá, gente, por mais que alguns não tenham uma explicação 100%. Isso é bonita pra caramba, tudo natural. É a própria Cariúcha do meme lá. Então a gente vai tratar, a gente foi pegando, né, esses fenômenos, a gente vai dar uma explicada aí sobre o que eles são, né, como que você faz para identificar eles, mas eu recomendo que você aí ouça esse podcast com o famoso Google aberto e você já vá pesquisando aí, né, para você ver do que a gente tá falando. A Roberta vai dar um auxiliar aí na parte técnica aí, né, porque ela manja. Mas é isso, gente. E vamos começar. Em 10º lugar, a gente vai falar dos pilares de luz, que é um fenômeno óptico, no qual um feixe vertical de luz parece estender para cima ou para baixo, né, de uma fonte de luz. E o efeito é criado pela reflexão da luz nos cristais de gelo que estão suspensos na atmosfera. Então, quanto maiores e mais numerosos são esses cristais, mais pronunciado se torna, né, o efeito do mais alto, assim, por exemplo, vai aparecer o pilar de luz. E as fontes geradoras desses pilares, elas podem ser naturais, como o Sol e a Lua, mas elas funcionam com fontes artificiais. E a cor do pilar, né, vai depender da cor da fonte. Então, se for um pilar do Sol, né, vai ser um feixe laranjado, né, amarelo laranjado, e se for aí umas outras cores de luzes, ele vai ficar colorido. Inclusive a thumb aí do nosso episódio é um pilar de luz aí de diversas cores aí, né? Porque... Ui, caiu minha garrafa. porque depende aí da fonte de luz, né? Então a gente vê aí que esse fenômeno ele precisa estar frio aí, né? Pra se formar, né, Roberto? Sim, ele é bem comum, né, em regiões mais polares do planeta Terra. Então, em países como a Noruega é comum acontecer, né, em algumas épocas do ano. E... basicamente, né, isso acontece porque os cristais de gelo descem bem próximos à superfície da Terra e eles ficam, né, meio que em suspensão. E daí por conta disso que a gente consegue... e por conta disso que forma o pilar de luz, né, que a gente chama. E daí você falou das fontes de luz também, né, então, só assim explicando um pouquinho mais as fontes de luz. Pode ser a luz da Lua, pode ser a luz do Sol, que daí é chamado de pilar solar, né, que é solar pillar em inglês. Ou também pode ser, né, luzes de fontes artificiais, como as luzes da cidade. E essas geralmente que dão esses tons mais coloridos, né, para os pilares de luz que a gente vê, aqueles bem bonitos, assim, imagens do Google. É bem isso mesmo. E também, assim, uma coisa que é legal comentar é que você não vê de qualquer lugar, você tem que estar num ângulo, numa posição meio que certa para os raios refletirem onde você está e você conseguir ver aquele pilar de luz, né? Não é um evento que você consegue ver de forma 3D, de vários ângulos, assim, né? Você tem que estar, geralmente, ou meio perpendicular a eles, assim, ou mais, tipo, numa distância um pouco maior daí, ou se estiver próximo, ele vai se formar, né? Ele vai se formar, você tem que estar, tipo, mais próximo a ele e vendo de cima, vendo de baixo, como se ele estivesse em cima de você, assim, num ângulo um pouco inclinado, assim, enfim. Essas são as formas que a gente consegue ver, né? Só pra falar que isso acontece, né, por conta da reflexão da luz. É tipo um arco-íris, que também acontece por essa coisa pela reflexão da luz. Então não é de todo lugar que você consegue ver, né? Então é importante falar isso, né? Que não é um evento ali que está onipresente, né? Importante falar isso. Porque às vezes a gente tem essas noções meio diferentes, assim, né? De
climatologia, espaço e tal, então é uma informação importante de falar. E tem uma coisa muito legal que eu estava dando uma pesquisadinha a mais sobre os pilares de luz, e diz que esse fenômeno, como eu falei, ele é mais comum em regiões polares, né, em regiões mais próximas ao polo do planeta, ao polo norte, né, especificamente falando. Só que em Ohio, que é uma região um pouco mais de baixa latitude, né, considerando o polo, acontece também em Ohio, o fenômeno do pilar de luz é relativamente comum lá. E daí, por um tempo, assim, as pessoas acreditavam que esse fenômeno, né, dos pilares de luz estavam relacionados, na verdade, a OVNIs, ao surgimento de OVNIs. E não a um fenômeno natural por conta de acontecer numa região de baixa latitude que ficaria mais difícil de explicar. Mas claro, né, que obviamente isso já foi desbancado e tem lá alguns fenômenos e tal, e algumas coisas que o pessoal conseguiu explicar por que acontece especificamente em Ohio, né. Mas enfim, né, imagine só se fossem uns ETs num rolê aqui, ia ser legal também. Não, você tem medo de ET, fenômenos, né? Eu tenho medo. Então você não ia gostar, Mas esses fenômenos, eu acho engraçado que a gente vai falar de alguns outros, mas surge um fenômeno assim que o pessoal não sabe, uma nuvem meio diferente, ou é ET ou é fim do mundo. Tipo, todo mundo posta lá. É Deus, vira Nossa Senhora, é um som diferente, é as trombetas do Apocalipse. Ou é o diabo também, tipo, pode ser também, né? Qualquer coisa o pessoal vai por esse viés. Já, gente, é só um fenômeno natural, relaxa. Em nono lugar, a gente vai falar das nuvens rolo. As nuvens são fenômenos super legais, né? Existem trocentos tipos de nuvem. E se você quiser, dá pra fazer um podcast só de top 10 nuvens, porque de tanto tipo de nuvem que tem. E algumas delas são bem mais raras que as outras, né? E uma dessas nuvens especiais que a gente vai falar hoje é a nuvem rolo. Ela é um tipo de nuvem arco, que são formações baixas e horizontais, tipicamente associadas, né, com tempestades. E ela se estende assim por centenas de quilômetros. E elas se formam geralmente em altitudes baixas, aí 100, 300 metros, então elas ficam realmente bem em cima da gente. O que causa um espanto na galera, né? Porque é uma nuvem... Você, do nada, tem uma nuvem baixa rolando em cima de você, com uma aparência bem assustadora. É claro que a galera vai ficar com medo, né? E esse efeito de rolamento, né, é o resultado dos ventos mudando de velocidade durante a inversão, né? Então, quando a temperatura do ar reverte do seu estado normal, né, o ar quente fica em cima, o ar frio fica embaixo, esse fenômeno aí do ar mudando de temperatura faz com que a nuvem gire. Eu tive a oportunidade de ver mais de uma dessas nuvens, elas não são tão incomuns, tá, gente? Se você for pro litoral, às vezes você consegue ver, elas não vêm, é difícil elas virem mais pra perto da praia, mas se você enxerga no horizonte, você enxerga uma coisa comprida, assim, que vai de tipo uma ponta a outra da praia, é uma nuvem rolo, você consegue até ver ela rolando, assim, bem de lá, de cantinho, mas você vê. Pois é, então a gente fala, né, que essas nuvens rolo, né, que tem esse formato aí, como se fosse um grande cilindro, tem alguns lugares que você tem vários rolos seguidos formados, né, também, então tem vários rolinhos que vem acontecendo. Esse fenômeno realmente está mais associado a regiões de costa, né, e ela é meio como se fosse uma nuvem acessória de uma cumulonimbus, que a cumulonimbus é uma junção de dois tipos de nuvem, né, da cumulus e da nimbus. E a cumulonimbus, ela é uma... Faz sentido. Faz sentido, né? Não me diga que são essas duas. Mas enfim, como a gente já falou em alguns episódios passados, né, a cumulonimbus ela está associada a chuvas. São as nuvens que trazem chuvas, né? Que ela tem esse formato de bigorna. Quando você consegue ver uma cumulonimbus de uma região bem distante, que você consegue ver a nuvem inteira, ela tem esse formatão de bigorna. E essa nuvem rolo a gente fala que é uma nuvem acessório desse tipo de nuvem, ou seja, as nuvens rolo também estão, por consequência, elas estão associadas a chuvas, né? Então, se tem uma nuvem rolo é porque está passando alguma, né, nuvem com chuva próximo, que vai chover, né? Que pode ser que chova, né, em pouco tempo nesse lugar. Então, fica aí uma curiosidade geográfica. Mas a própria nuvem rolo mesmo, ela não precipita, né? Não. Não, porque ela não tem... Ela não é carregada com água, né? Como a cumulonimbus é, que ela é bem cinza e escura, assim. Essa nuvem rolo é bem branquinha. Entendi. Enfim. Então é meio que isso, né? Por conta dessa diferença de pressão do ar quente e do ar frio, com uma velocidade muito grande, né, do vento vindo em direção a essa área de pressão, acaba fazendo com que a nuvem faça esses rolinhos aí, como o Rô explicou. E tem um evento muito legal que acontece na Austrália, que o nome é Morning Glory Cloud, que
esse é um evento que acontece, né, na península de York, lá na Austrália, e acontece geralmente nos primeiros dias, não, nos primeiros dias não, ela acontece em outubro, de 4 a 10 dias seguidos. É uma região que na verdade não é só uma península, ela é uma península, é a península de York e o Golfo da Carpentária. Isso aí. E assim, é um evento que junta um monte de turista, porque você consegue ver várias nuvens rolo, assim, uma seguida da outra, nessas épocas aí, né, em outubro e tal, que foi, né, mês passado, aí, que o pessoal deve ter conseguido avistar por lá. E é realmente muito bonito, assim, então se você quiser, assim, procura no YouTube um vídeo, assim, que eu achei alguns bem legais, e é um fenômeno bem diferente mesmo, assim, bem bacana mesmo. E é isso que o Rô falou, né, na praia é comum de ver, e nessa região do globo ali na Austrália, né, é um lugar que já é certo que acontece, então é bem interessante isso também, né? Já tem vários estudos sobre por que acontece isso naquela região especificamente, nessa época do ano e tal. E isso é associado à circulação, né, dos ventos que acontecem na península e no Golfo, né, por causa dessa diferença de temperatura da água e da terra ali, enfim. E também por conta dos sistemas frontais de nuvens diferentes que cruzam o centro do país, né, associado com a área de alta pressão que tem no norte da Austrália, que essa região fica mais ao norte mesmo, né, essa península de York aí. Então, por conta desses grandes sistemas mundiais, né, que estão ali no país, e por conta dessa região de Golfo e da península, né, deu uma conjunção ali que fez formar esse evento lá da Morning Glory Cloud. Então, vão lá ver, porque é bem bacana mesmo, bem bonito. Nossa, tem uma foto aqui que tem, tipo, umas trocentas aqui, é bem bonito mesmo. É uma pintura, ok, não é uma foto. Tô muito desatento, gente, desculpa. Ai, amei. Ai. Em oitavo lugar, a gente vai falar do mar luminoso. Então imagina a cena, você tá na praia à noite e de repente começa a ver assim, o mar brilhar, um azul celeste. O nome desse efeito é mar luminoso ou mar leitoso. Ele é causado por bactérias bioluminescentes. Isso. A bactéria mais comum que cria esse efeito é a Scintillância noctiluca. Patrícia, desculpa se eu falei errado. Faz parte do grupo dos dinoflagelados marinhos, que é uma parte importante do plâncton, né? O plâncton, aquilo que as baleias comem. E o estresse causado pelo movimento do mar e das ondas leva o plâncton a emitir luz, né? Então, essa bioluminescência que acontece ali, ela é um mecanismo, na verdade, um mecanismo de defesa desses organismos, né? Geralmente esse efeito ocorre perto da praia, então, como eu falei, né, a movimentação das ondas ele causa agitação e aí acontece o efeito perto da praia, mas existem relatos de grandes massas desse efeito no meio do oceano. São manchas tão grandes até que algumas já foram fotografadas até mesmo do espaço. E existem algumas praias onde esse efeito é mais comum, incluindo locais na Tailândia, no México e nas Maldivas, e inclusive isso virou ponto de turismo, né, específico, que as pessoas vão até lá só para observar, né, esse fenômeno acontecendo. Esse até um que eu nunca vi, mas nossa, é tão bonito. Se você procurar os vídeos aí, gente, é tão, tão, tão bonito. Nossa, eu queria muito ver. Lindo demais. Parece que é uma animação, assim, não parece que é real, porque é bem inacreditável, assim, pra gente que não é muito, sei lá, da biologia, talvez, né, que não é tão ligado nas coisas que os seres humanos são capazes de fazer, assim, às vezes é meio surreal, assim. E aqui no Paraná pode ser visto, sabia, meu caro amigo? Não sabia. Vamos dar um spoiler, então. Tem aqui na região litorânea do Paraná uma ilha chamada Ilha de Superagui. Ela fica bem próxima à Ilha do Mel, né? Talvez o público de fora do Paraná já tenha escutado falar sobre a Ilha do Mel, que é um dos pontos mais visitados aqui do estado. E bem próximo tem então o Superagui. Superagui, no final do ano, assim, ali perto da virada do ano, é possível ver alguns dias esse efeito do mar ali na beirada da ilha. Ele brilhandinho, assim, de noite. É bem bonito. Não é sujeira não, né? Porque... não, são as algas. Radiação, minha filha. Que mar bonito, que mar lindo aqui vai entrar, né? Veio sai ali com 3 braços. Veio de Angra ali, ó. Gente, rolou um vazamentinho. Um mar luminoso em Angra não entre, tá? Pelo amor de Deus, corra. Ai, credo, que horror. Não, Angra Boatos tá segura, então tá.
Ah, minha filha, com esse governo aí, eu não duvido. A única coisa que falta mesmo é um acidente nuclear no Brasil. Ai, não vamos nem falar isso, porque vai que acontece, né? Já basta a pandemia, né? Já tá bom. Já tá bem bom. Pois é. Mas assim, é bem bonito. Então, né, se vocês tiverem curiosidade de ver aqui no Brasil, né, não é só aqui no Paraná. Eu sei que tem outros lugares aqui no Brasil também que é possível avistar, mas não é assim com tanta frequência, nem tantos dias. E eu acho que também não é da dimensão que tem nesses países que você falou, porque lá é bem grande mesmo, né? Esse fenômeno brilha bastante. Assim, eu não sei se aqui brilha igual. Enfim, mas é possível ver, né, desfrutar aí um pouquinho do fenômeno aqui no Brasil também. Até achei um site aqui que é onde encontrar o mar luminescente. Daí ele fala que nas praias do sul e do sudeste não é um efeito tão raro mesmo. Geralmente, ó, pesquisas mostram o espetáculo causado por bactérias nas águas costeiras de Imbé e Tramandaí, no Rio Grande do Sul, e na região da Ilha do Mel, no Paraná, e na Ilha de Cardoso, no extremo sul do litoral paulista. Olha só. É naquela região ali então que tem as alguinhas mesmo. O Cardoso é perto de Esperagui. É, a Ilha do Mel já é linda, imagina, tipo, você ver isso. Que maravilhoso. É bem fantástico. Não precisa nem usar droga, gente. Aproveita. E esse efeito do mar inteiro, assim, é uma coisa. Eu nem coloquei isso na pauta, mas eu já tinha lido. Que era um fenômeno que, ao mesmo tempo que ele causava muita admiração, ele assustava muito os navegantes, né? Porque imagina você tá no meio do mar, assim, de repente anoitece e o mar começa a brilhar, assim, o pessoal ficava com medo, né? Até Cristóvão Colombo fala desse efeito em alguma das navegações dele. Eu não vou saber qual foi, provavelmente para América, provavelmente. Mas ele tem um relatinho dele lá. E se você assistiu a... Como é que é o nome daquele filme? Eu tô com o nome do filme em inglês, deixa eu só ver Fala se pra em mim como é a português é o mesmo história. nome. É Life of Pi. As Aventuras de Pi. Tem uma cena lá que ele tá no mar luminoso, que até pula uma baleia, assim, né? Fica tudo muito bonito. É tipo aquilo, gente. Em sétimo lugar, nós vamos falar de outro tipo de nuvem, as nuvens lenticulares. É uma nuvem que mais parece um disco voador, né, gente? E o nome vem do formato de lente, realmente, que ela tem. Inclusive, muitos acreditam aí que elas são responsáveis aí por alguns avistamentos, né, de OVNIs, que o pessoal diz que avistou um OVNI, na verdade, era uma dessas nuvens. E elas são bem altas e elas precisam de uma montanha para se formar, porque assim, quando o ar sopra, né, através de uma cordilheira, em certas circunstâncias, elas podem formar uma sequência de grandes ondas estacionárias. E se houver umidade suficiente no ar, o movimento ascendente da onda fará com que o vapor, né, dessa água se condense e forme uma nuvem. Eu posso não saber direito o que eu estou falando? Posso, mas a Roberta vai explicar pra gente do jeito mais fácil. Por favor, Roberta. Então, assim, esse é um fenômeno bem. Assim, eu não sou especializada em climatologia, né? Então, assim, eu vou tentar falar, mas se tiver alguma coisa errada, as pessoas que são mais profissionais nessa área podem me corrigir, né? Porque a geografia, assim como todas as ciências, são bem diversas. E a minha área é mais especificamente, assim, geografia urbana, caverna, né? Então, é um pouco diferente. Mas vamos lá, vamos dar as mãos e eu espero que eu consiga explicar para vocês certinho. Mas, basicamente, o que acontece é que, assim... quando o ar está estável e úmido e ele flui sobre uma montanha ou uma cadeia de montanhas, o que acontece é que uma série de ondas estacionárias, que são essas ondas de vento que ficam paradinhas assim, né? Elas podem se formar a sotavento da montanha. Então agora a gente dá uma pausa aqui, eu vou explicar o que é sotavento e barlavento. Isso basicamente são termos que vêm da navegação, né, da época das navegações, e que ele faz relação com a direção que o vento está do ponto de vista do navio. Então, quando uma coisa tá... Peraí, deixa eu olhar de novo, que eu sempre confundo, pra não falar bosta de novo. Ah, tá. Então, quando o vento tá... Quando o barco tá... Como é que eu posso dizer? Barlavento quer dizer... Tá, entendi. Então, barlavento é o lado do barco que recebe o vento. Então, é onde o vento tá batendo de frente com o barco. E sotavento é o lado do barco em que o vento tá tipo... tá fazendo a continuação do fluxo dele normal, não tá batendo contra ele, tá passando por ele. Então é meio, não sei se ficou muito claro, mas é como se você pensasse num eixo perpendicular, assim, então o barco tá numa linha e o vento tá em outra linha cruzando ele, daí tem uma seta, assim.
Então, da onde a seta está vindo, né, de onde o vento está vindo e batendo no barco é barlavento, e onde a seta está passando pelo barco e indo embora é sotavento, que é para onde o vento está indo. Então, é como se fosse isso. Espero que tenha ficado claro. Não tenha ficado muito confuso para entender. Perdão. Mas então, sotavento então é onde o vento está passando pela montanha, ele não está batendo de frente pela montanha. Não sei, eu debati muito perto aqui. É onde o vento já está passando pela montanha, ele já não está batendo de frente da montanha, né? É o outro lado dela. Então, nessa região aí, né, é que se formam essas ondas estacionárias que eu falei, né? Que são essas regiões aí que vão se acumulando ali e tal. E parando assim o vento. Porque não tem uma velocidade vindo de frente com ela, né? Porque o vento está na direção oposta. Então, o que acontece, né? Oposta da montanha. Então, se a temperatura na crista dessa onda de vento descer abaixo do ponto, descer tanto que chega no ponto de formar orvalho, o vapor da água que está em suspensão, ele acaba se condensando e acaba formando essa nuvem lenticular, né? Que é essa nuvem em formato de OVNI que o Rodolfo falou. Então, o que acontece, né? Na continuação do fluxo de ar, né, ele vai, ao descer em direção à depressão dessa onda de vento, a nuvem ela pode acabar evaporando. E daí por isso que as bordas dela ficam tão características e arredondadas, assim, né? E maiorzinhas embaixo e em cima um pouco menores. Então, por causa desse processo de evaporação e tal, que vai formando essa borda mais arredondada e redondinha, assim, né? Não sei se ficou muito claro, Rô. Ficou. Acho que deu pra entender. E se vocês não entenderam, gente, volta um pouquinho. Escutem sempre... até vocês entenderem. Ou procurem no Google. Ai, meu Deus. Peço perdão. Mas é difícil, eu imagino que é um pouco difícil estudar como que funciona aí o processo, porque cada nuvem deve se formar de um jeito diferente, né? Quando você estuda isso, meu Deus. Cada nuvem, ela tá numa altitude diferente, ela acontece por causa de alguma movimentação diferente, né? E elas também dão indícios pra gente, né? De coisas diferentes que estão acontecendo na atmosfera. Mas mesmo que a gente já saiba muita coisa, a climatologia realmente eu acho que é uma das ciências mais difíceis, assim, para se estudar, porque ela é suscetível a todos os fatores possíveis, sabe? Tudo influencia o clima, e por isso que é tão difícil prever o clima. A gente fica zoando o CIMEPAR que nunca acerta a previsão aqui, mas é porque realmente, de uma hora para outra, a atmosfera se altera por conta dos vários fatores que estão interagindo com ela, sabe? Então, é continentalidade, é maritimidade, é corrente, né, marítima, vento, é desmatamento, é o calor da cidade, né, as fumaças, os gases que estão evaporando, tudo isso influencia no clima de um lugar, enfim. Então, é realmente bastante difícil a gente prever assim, com exatidão, e por isso que é uma ciência tão complexa, assim. Então, como eu não estudo a área ainda, então eu sinto um pouco menos de segurança de falar, assim. Então, como eu disse, né, espero que eu tenha conseguido me fazer entender. E desculpa aí, galera, foi mal. Se vocês não entenderam, mas assim, não é vocês, sou eu. Não, foi uma ótima explicação. E, gente, só para fechar aqui, essas nuvens elas não estão relacionadas com chuva, porém os ventos horizontais, né, que acompanham eles são um pouco turbulentos. Inclusive, eu li que os pilotos tendem a desviar delas, né, se por acaso eles veem uma. É raro, mas eles acabam vendo. Eu vi uma dessas na praia uma vez também, não no mar, né, no lado da Serra do Mar. E foi isso, eu não consegui tirar foto. Eu acho que eu tirei foto, mas eu não sei onde foi parar, porque eu tava dentro do carro. Mas é uma nuvem bem diferente, gente. Procurem aí que vocês vão ficar impressionadinhos. Em sexto lugar, a gente vai falar das pedras que andam. Olha que loucura. Por muito tempo, os cientistas eles presenciaram um fenômeno muito estranho, mas eles não conseguiam explicar. No Vale da Morte, né, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, algumas pedras elas pareciam se locomover pelo vale, né? E não eram pedras pequenininhas não, gente. Algumas pesavam até 300 quilos. E o fenômeno ele é estudado desde 1940, né? E foram aí muitas explicações, né? Passando por magnetismo até os nossos amigos extraterrestres, né? Usados novamente para explicar alguma coisa. Mas foi só em 2014 que os pesquisadores da Universidade da Califórnia conseguiram explicar, né, o que estava acontecendo. Então tudo começa quando a chuva produz uma capa de água sobre o terreno seco,
criando um lago superficial, né? E durante a noite o que acontece? A temperatura cai, principalmente no deserto, né? A noite é bem mais frio do que no restante do dia. Então essa água ela se congela, formando uma capa de gelo que fica presa na base das rochas. E quando o sol sai, o gelo começa a quebrar, criando placas de vários metros de largura, que acabam se deslocando com o vento. E assim as pedras elas se movem sobre o barro, né, que fica ali do resto da água, impulsionadas pelas placas de gelo a uma velocidade de 2 a 5 metros por minuto. E as trajetórias, né, das pedras elas dependem da velocidade e da direção do vento. Esse fenômeno é muito bacana, né? Uma pedra andando é uma coisa muito bizarra. Eu acho incrível, assim, tem alguns vídeos na internet, acho que tem até alguns documentários, assim, que já falaram sobre esse fenômeno. E realmente, assim, é muito esquisito, assim. Não parece que é uma pedra tão grande que tá rolando quando a gente vê vídeo, porque é muito absurdo pensar que isso pode acontecer. Pois é. Como o Rô falou, assim, né, tem algumas condições que são necessárias para que isso aconteça, né? Que é uma superfície encharcada, uma pequena camada de lama, né, nessa superfície, precisa ter vento, precisa ter fenômenos de gelo e precisa também um momento de aquecimento da temperatura para que faça com que o gelo acabe se derretendo, né, e se misturando com a lama e esse evento possa acontecer. Mas enfim, é meio que isso. E é realmente bem interessante, é uma coisa que eu gostaria muito de ver ao vivo, assim, se eu puder na vida, porque é uma coisa que acho que não dá pra acreditar se a gente não vê, assim, pessoalmente aquilo que tá acontecendo. Pois é. E foi super recente, né, que eles descobriram, tanto que acho que eles não tinham nem presenciado, se eu não me engano, eles não tinham nem presenciado o fenômeno acontecendo mesmo antes desses pesquisadores, foram eles que conseguiram desvendar todo o mistério aí das pedras. Então, eu não sei se foi esse fenômeno que eu li, mas eu vi que tinha eu acho que era esse, que tinha uns relatos de pessoas falando isso e assim, a galera cientista, assim, em 1800, comecinho de 1900, falava tipo, tá bom, querido, senta lá, que a pedra tá se mexendo sozinha, que o vento tá empurrando uma pedra. Tipo, então ninguém deu muita bola até alguém que era, sei lá, cientista ter visto mesmo isso e falado, não, pera, isso realmente acontece. Daí começaram a pesquisar. Em quinto lugar, a gente vai falar de mais uma nuvem, as nuvens Mamatos. Essas nuvens elas têm uma aparência muito bonita, mas ao mesmo tempo meio assustadora, né? Elas parecem um conglomerado de sacos, assim, gente, cheios de ar. E eles geralmente estão relacionados com outro tipo de nuvem, né? As cumulonimbus aí, que a Roberta já falou, as famosas nuvens de tempestade e chuva de granizo. Os cientistas ainda não sabem 100% como que essas nuvens Mamatos elas se formam, mas eles acreditam que a formação vem de uma rápida evaporação, né, que cria assim umas espécies de subnuvens, né? Então é como se fosse um punhadinho de nuvens assim que você vai aglomerando no céu e elas ficam desse formato. E essas nuvens elas costumam aparecer, gente, antes e principalmente depois de grandes turbulências na atmosfera. Então, se você aí procurar algumas fotos dessas nuvens, vocês vão ver muitas delas que são fotografadas depois de tornados, né? Principalmente tornados bastante violentos que acontecem lá nos Estados Unidos. Eu também já vi esse eu já vi acho que mais de uma vez, assim, inclusive, e sempre depois que teve, choveu, incrível, teve uma chuva bem forte, e inclusive fotografei, se eu achar a foto eu vou postar lá no Instagram lá do podcast. Não é uma nuvem assim tão rara, né? Por exemplo, eu acho que dessas aqui que a gente falou, eu acho que, por exemplo, a lenticular é bem mais difícil da gente presenciar do que a Mamatos. Porém, né, ela é muito instigante, né? Porque primeiro que os cientistas não sabem totalmente como elas se formam, já tem algumas teorias, né? Mas não é 100% confirmado. E, gente, assim, tem umas fotos que elas formam uns conglomerados tão grandes que é bem assustador, assim, sabe? Parece que o céu tá sendo retorcido. Esse nome Mamatos vem de mama, porque ele realmente parece que são uns peitinhos, assim, um do lado do outro, uns pãezinhos, assim, de forma, sabe? Que estão um do ladinho do outro, assim. O que a gente sabe é que isso acontece, né, porque, assim, dentro dessa nuvem tem um ar que está quente dentro dessa nuvem, né? Ele está ali em convecção, que é esse movimento de circulação do ar dentro da nuvem. Então, ele deixa o que está dentro da nuvem, o ar, ele está relativamente quente em comparação com o ar da atmosfera. E daí, por essas frestas que tem, né, que são esses bolsões assim, você tem a entrada, tem vazamento de ar frio.
E daí esse contraste do ar quente da nuvem com esse vazamento de ar frio que vai passando por ela, vai fazendo com que forme esses bolsões de nuvem que a gente vê, né, que dá o formato da nuvem. E, enfim, tem algumas pesquisas que dizem que elas podem também estar relacionadas a nuvens cirrus, que são aquelas nuvens que elas parecem pinceladinhas assim no céu, sabe? Elas são nuvens fininhas, estão numa camada mais alta. Enfim, tem a ciência, né, já é o que a gente sabe assim hoje, a ciência. E ela é um evento muito comum, né, de ser visto na Argentina, porque lá é uma região que tem bastante ciclone próximo por causa do mar. Então é bastante avistado em algumas regiões da Argentina. E ele foi avistado aqui no Brasil, inclusive ele foi avistado quando teve o Catarina, né, lá em Santa Catarina. E por conta realmente dessa atmosfera instável que o Rô falou, né? Então é um evento que foi fotografado lá e tal, é possível também encontrar fotos na web. Isso aí. Se a gente achar uma foto exatamente dessas nuvens depois do Catarina, a gente vai deixar na descrição para vocês. Em quarto lugar, a gente vai falar do arco-íris de fogo, que é um fenômeno muito, muito, muito legal. Mas cuidado com o nome, gente, porque primeiro, ele não é arco-íris e segundo, ele não tem nada a ver com fogo. Então, assim, o nome oficial desse fenômeno é arco circo-horizontal. E eles são raros justamente porque as condições para a formação deles são bem específicas. Então, o Sol precisa estar acima de 58 graus no horizonte. E além disso, tem que ter uma nuvem cirrus, né? Que é a nuvem que a Roberta falou anteriormente, são aquelas nuvens bem altas, assim, que ficam na atmosfera. Então a luz solar ela precisa passar pelos cristais de gelo da nuvem, e esses cristais precisam estar alinhados de uma forma correta para que eles acabam funcionando como um prisma. Então eles refratam, né, a luz solar, criando esse efeito de arco-íris. Só que vamos lembrar, gente, que na verdade o arco-íris ele não é... por que ele não é um arco-íris, né? Porque o arco-íris ele não é causado pela refração da luz, né? O arco-íris ele é causado pela... Deixa eu só para não falar besteira. Dispersão. O arco-íris ele é causado pela dispersão da luz. Diferente. E a dispersão é um fenômeno diferente da refração. Se você já estudou aí física óptica, você manja aí, que a gente estuda isso lá. E então ele é um fenômeno aí, como a gente falou, bem específico, né? Precisa de condições bem específicas para acontecer. E existe um outro fenômeno parecido, né? Que se chama nuvem iridescente, que ele faz com que as nuvens também pareçam multicoloridas, né? Mas ele se origina dessa vez da difração, né? Em vez da refração. Então aí são vários fenômenos, né? Pra você ver, tipo, o arco-íris de fogo precisa da refração. Essa nuvem precisa da difração, que é a mesma, né? Que acontece do arco-íris. Ai, gente, eu tive a oportunidade de ver esse fenômeno uma vez. Eu lembro que eu tava em casa, minha mãe me ligou pra avisar que ela tava vendo lá do bairro Alto, né, onde ela trabalha. Eu pensei, putz, será que eu vou conseguir enxergar daqui? Aí eu fui lá fora, eu vi, eu fotografei. Eu não sei onde tá essa fotografia, mas eu sei que ela tá em algum lugar por essa internet. Eu vou procurar ela e vou achar. E é muito bonito, assim, é um fenômeno realmente muito único, gente, sério, pra você, assim, se você tiver a oportunidade um dia de ver, assim, não deixe de ver, de fotografar, porque é muito único. Esse evento também, ele é muito associado com aquele fenômeno dos halos de gelo, que acontecem também nas regiões mais polares, que também é a mesma coisa, né, você tem a luz do sol, e daí você tem as partículas os flocos de neve também em suspensão no ar, e por conta disso acontece o halo, né, de arco-íris assim, em volta do Sol. É bem parecido esse fenômeno, só que dele acontece em regiões polares. E também o fenômeno do arco-íris de fogo ele é muito comum nos Estados Unidos, por conta da posição que eles estão, né, no globo E, enfim, não sei mais por qual motivo, mas esse é um dos motivos. Apesar de que na Europa esse evento não é tão comum, apesar de eles terem latitudes parecidas, mas nos Estados Unidos é bem comum. Que estranho, será que é por causa acho que deve ser por causa das nuvens, né, então? Eu não sei, pior que eu não sei. É que lá nos Estados Unidos aquela terra lá é azarada, né, mas daí pelo menos uma coisa é legal, né, além de ter um tornado que destrói o país, tornados que destroem o país, tem, pra compensar ali, dá pra ver uns arco-íris de fogo.
O arco-íris de fogo realmente é bem legal. Tem vários vídeos e fotos aí, gente. Se dá uma procurada, vocês É bem bonito. conseguem ver bem fácil, é bem bonito. E esse é muito o fenômeno assim do fim do mundo, né? Você vê isso no céu, pelo amor de Deus, é Jesus voltando na hora. Você vê Jesus descendo assim Nossa, no esse arco-íris de é fogo. o Espírito Santo descendo descendo na terra mesmo, parece. É, eu já vi uns comentários assim uma vez. Por isso que eu brinco assim, porque qualquer coisa, tem um pessoal que acha que qualquer coisa é o fim do mundo, é Jesus voltando. E, gente, é um fenômeno raro, mas. Nossa Senhora. Se acalme, se acalme. Crente, calma. Calma, crente. Calma, irmão. Calma, irmão. Em terceiro lugar, a gente vai falar do tornado de fogo, que é um fenômeno muito raro, gente. Ele é conhecido como tornado de fogo ou redemoinho de fogo, e é uma massa de ar giratória, né, de fumaça e fogo que pode atingir mais de 1000 graus Celsius. E a maioria dos redemoinhos de fogo é gerada por incêndios florestais. E eles se formam, gente, quando uma corrente fria desce e se choca com o calor de dentro do incêndio, né, criando o redemoinho. Geralmente esse fenômeno tem de 10 até 50 metros de altura e dura muito pouco. Mas, gente, se assuste agora, porque já foram registrados alguns com mais de 1 km de altura e com ventos a mais de 200 km por hora. É o fim do mundo, né? Um tornado pegando fogo assim, vindo na tua direção, é o fim do mundo mesmo. E esse fenômeno, gente, é óbvio, né? Ele é muito perigoso, porque além de espalhar, né, ainda mais as chamas, né? Por exemplo, do incêndio florestal, né? O mínimo de encontro que você vai ter com ele é mortal, né? Porque 1000 graus centígrados já era. E existem alguns vídeos, né, de tornados de fogo que foram gravados, principalmente, né, nos últimos incêndios florestais que nós tivemos aí. Inclusive foram gravados no Brasil, na Austrália e nos Estados Unidos. E agora a gente vai falar aí de dois exemplos aí bem extremos, né? Porque assim, teve um deles que foi após o grande terremoto de Kanto de 1923 no Japão, né? A cidade foi totalmente destruída, né? Diversas cidades foram totalmente destruídas e as chamas que se espalharam, né, depois do tremor desencadearam um enorme tornado de fogo que varreu a região de Ifukushoato por 15 minutos e matou 38 mil pessoas. Imagina a gravidade do negócio, gente. E outro exemplo foi em 2018, um incêndio florestal na Califórnia. Os ventos geraram um tornado tão grande de fogo que equivaleu a um tornado IF3 na escala Fujita, né? E só esse tornado sozinho destruiu mais de 400 km² de floresta. É um fenômeno super raro, super perigoso. Meu Deus do céu, me dá até arrepio. É uma tragédia mesmo quando isso acontece num lugar que tem muita vegetação, tem muita casa. Nossa, eu não quero nem imaginar, assim, porque um tornado por si só já é um negócio horrível. Daí se não bastasse uma coluna de fogo ainda, destruindo tudo. Ai, me dá até um arrepio de pensar nisso. Sim, eu vou deixar o vídeo do tornado da Califórnia e do SF3 na descrição, tá? Vocês podem ver lá, gente. Tem no YouTube muito vídeo, assim, é desesperador, assim, dá um ruim de assistir, porque... Ui, não quero nem pensar nisso. Ainda bem que nesse país não tem esse Os tipo de coisa. pequenininhos assim, você, tipo, É mais fácil, né? assim, é mais fácil, né? Tem vídeos assim que tá, tipo, combater. até os bombeiros assim do lado dele e ele é do tamanho de uma pessoa. Claro que é super perigoso, né? Você deve fugir dele a todo custo. Mas esse aí do tão grande que ficou um F13, esse me assustou. Esse eu nunca tinha visto uma coisa dessa, gente. Na Austrália foram registrados alguns, né, nessa queimada que teve bem grande lá. E tem alguns vídeos lá de tornado de fogo acontecendo, assim, eu acho bem pesado esse. Em segundo lugar, a gente vai falar aí de um fenômeno que também aí os pessoal aí das conspirações adoram, que é o fenômeno dos dois sóis. Então assim, antes da gente explicar esse fenômeno, eu vou ter que explicar um outro que se chama parélio. O parélio, gente, é um tipo de halo. Halo é um outro fenômeno também. Mas assim, esse é um fenômeno que ele não é tão incomum, assim, inclusive já foi registrado aí várias vezes, já passa direto no jornal quando tem. É quando forma tipo um arco-íris em volta do Sol. Também pode formar em volta da Lua, mas é mais comum em volta do Sol. Esse é o halo. E o parélio, o que é? Ele é um tipo de halo em que podem ser vistos 3 pontos luminosos, né, próximos do Sol. Então aparecem assim 2 pontos na horizontal e um em cima, né? E ele é um fenômeno, ele não é tão raro assim.
E ele é facilmente explicado pelos cientistas. Agora, o fenômeno realmente dos dois sóis, ele já é bem mais difícil, porque assim, quando o Sol ele está nascendo ou se pondo, um efeito assim, né, óptico, parece que existe um outro Sol próximo dele. Esse fenômeno ele já foi registrado em vários lugares pelo mundo, né, incluindo China, Rússia e Canadá. E os cientistas eles não sabem como ele se forma, mas a principal teoria é que seja um tipo muito raro, né, de refração óptica que desvia a luz do Sol, né, e gera uma miragem. Então, esse segundo Sol que a gente está vendo, na verdade, ele é uma miragem, né, causado pelo primeiro. E ele é um fenômeno assim tão difícil, tão raro, né, e tão estranho, que a primeira aparição, né, que foi estudada só foi em 93 pelo astrônomo belga o Marcel Miniart. Então, e como ele é raro, né, e como ele é um fenômeno super estranho, porque imagina você ver dois sóis no céu, esse é o fim do mundo mesmo. Então a galera aí da conspiração que eu falei pira muito, né? Então eles falam que é aqueles planetas, né, invasores, aí Nibiru, Hercólobos, Nêmesis e etc. Mas no final das contas, gente, era só uma miragem, né? Então Cássia Eller errou, desculpa, gente. Mas é do Nando Reis essa letra aí. Mas foi ela que canta, né? Ele também canta. Não, mas ficou famosa na voz dela, né? Vamos ver, a versão mais famosa é dela. Mas é do Nando Reis, escritor. Então, respeito o Nando Reis. Vou defender aqui o Nando Reis nesse podcast. Eu tava vendo esses dias, inclusive, por que ele fez essa música. Porque tinha algum... Foi uma amiga dele que tinha uma amiga dele meio mística falando dessa vibe dos dois sóis pra ele e tal. E daí ele achou que ela tava viajando e fez essa música meio pra zoar ela, sabe? E hoje todo mundo é tipo, nossa, chora horrores escutando essa música, né? Tipo, como muda a interpretação, né? Mas, enfim, essa é a história da música e curiosidade. E é realmente isso, né? Voltando assim agora ao assunto ciência aqui. Os dois sóis são causados pela refração da luz solar nas partículas de gelo que estão suspensas no ar também, né? Como os pilares de luz solar que a gente falou lá no 10º lugar. São fenômenos que estão bem ligados, assim, né? Eles acontecem de forma parecida. Mas o efeito dele é um pouco diferente, né? E é realmente muito bonito, assim. Eu queria muito ver um efeito desse um dia na vida também. Porque deve ser uma... Não sei, parece muito... As fotos que a gente vê parecem muito que alguém botou um efeito, um filtro ali, fez uma montagem. Então deve ser muito legal ver ao vivo um fenômeno desse. Sim. E tomem cuidado, gente, quando vocês forem procurar sobre os dois sóis, porque tem muita, tipo, muita montagem, muita fake news, assim, se dá uma procurada no próprio YouTube é difícil achar, assim. Geralmente você acha uns vídeos mais antigos, assim, sabe? O pessoal, uns vídeos de 8, 9, 10 anos atrás, que o pessoal gravou, assim, quando tava passando em algum lugar. Esses são mais confiáveis, porque os atuais, assim, são de uns canais meio estranhos. Ficaria de olho. Então tome cuidado aí. E em primeiro lugar a gente vai falar dos raios globulares. E aí, você tem medo de raio, né, do raio comum aí, que acontece quando chove? Então agora você vai ter mais um motivo para ficar assustado. Porque imagina você estar dentro de casa, né, vivendo a sua vida tranquilamente, quando uma bola de luz entra pela sua janela e te acerta. Essa bola de luz, gente, é um raio globular. Ele é um fenômeno raríssimo, que foi pouquíssimas vezes documentado. Geralmente ele aparece durante as tempestades como uma esfera flutuante mesmo, que pode variar de cor, né, desde o azul até o laranja, e ele desaparece em menos de um minuto. Um dos primeiros avistamentos, gente, foi em 1638, quando, segundo os relatos, uma grande bola de fogo entrou pela janela de uma igreja inglesa. Outros relatos antigos ainda sugerem que, ao tocar o globo, né, um sujeito foi eletrocutado até a morte, confirmando então que seria, né, um raio globular. Os cientistas eles estão assim super longe de entender, né, com exatidão como que esse fenômeno se forma, mas a gente já tem algumas teorias. Então os pesquisadores de Lanzhou, na Universidade do Noroeste da China, registraram o fenômeno em 2012 utilizando câmeras de vídeo e espectrômetros que registraram a presença de silício, ferro e cálcio no globo. O artigo desses pesquisadores, né, de que o globo é resultante de um ataque ao solo que cria uma reação entre o oxigênio e os elementos vaporizados, formando um ar ionizado, né, que é o nosso tão querido e amado plasma,
né? E outro estudo, publicado em 2016, sugere ainda que a radiação de micro-ondas produzida quando um raio atinge o solo pode se tornar encapsulada em uma bolha de plasma, o que resultaria, né, no tal do raio globular. Gente, esse fenômeno também, tomem cuidado quando vocês estiverem procurando ele aí, porque ele tem muita fake news. Esse é o que mais tem de longe. De longe. Sim, tem muita fake news, mas é um fenômeno bem, bem interessante aí das filmagens que são mais reaisinhos, aí você pode dar uma procurada. E assim, é um fenômeno esquisitíssimo. Mas ao mesmo tempo, assim, ele é esquisito e perigoso, mas é bem bonito, assim, pelos que eu vi que são reais, é tipo, bem diferente, assim, parece também um negócio de ficção científica também, esse aí. E ele pode variar desde o tamanho de uma ervilha, né, ser bem pequetuchinho, ou ter até vários metros, assim, de tamanho. É muito louco isso aí. Esse é bem louco. Inclusive, se eu conseguir... Putz, eu não vou ter como fazer isso, porque eu não vou poder, né, mexer no vídeo dos outros. Gente, eu vou deixar na descrição para vocês um vídeo que é um top 40 fenômenos atmosféricos legais. É um canal que eu gosto muito, que chama Ted's Top Vídeos, mas veja com o tempo, tá? Porque os vídeos deles são sempre uns tops assim enormes, top 100, top 50, top 40, e é um vídeo um pouquinho demorado, né? Tem 46 minutos, mas eles pegam, né, filmagens assim que são as verdadeiras, assim, não são as fake news. Aí você pode dar uma olhada lá no Dois Sóis, né? Tem algumas filmagens deles, e no raio globular também. O Dois Sóis, ele é o número... Deixa eu só adiantar aqui para ver. Número 6 no top deles, e o raio globular é o número 2. Você pode ver lá algumas filmagens mais reais, né, do raio globular, porque realmente ele é um fenômeno bem raro, né, bem difícil de ser visto. E uma coisa aí que com certeza, né, acontece de monte é que as pessoas que viram isso, né, devem ter ficado muito apavoradas, né? Ou pensaram que era OVNI, ou pensaram... Eu botaria fé que era OVNI, se eu não soubesse da existência dele, sabe? Você ia falar, meu Deus. Sim, ou alguma coisa fantasmagórica, né? Um ectoplasma se materializando ali na tua frente. Muito. Eu tava vendo uma pesquisa de uns chineses, né? Eles deram... Assim, é um fenômeno que é pouquíssimo estudado pela ciência, mas não porque os cientistas não queiram estudar, e sim porque ele é muito raro. Então isso faz com que seja muito difícil de ser estudado, porque você tem que estar no momento certo para você visualizar, para você conseguir ver a situação da atmosfera na hora e tal. Então tem várias coisas que dificultam o estudo desse fenômeno, mas tem um artigo de um chinês que eu até vou deixar para vocês na descrição, que eles perceberam que uma das hipóteses que eles têm, né, a partir de alguns testes que eles fizeram em laboratório, é de que esses eventos, né, do raio globular estejam associados à presença de alguns elementos em suspensão na atmosfera, como o silício e derivados, né, como por exemplo o óxido de silício ou o carbeto de silício, e também outros elementos como cálcio, ferro, nitrogênio e o próprio oxigênio mesmo, e seria então formada uma bolha, né, repleta desses elementos aí, de um sol, de uma combinação deles. Eu não li assim a fundo, mas o rolê é que parece que esses elementos eles condensam em um aerossol flutuante, assim, rodeado de oxigênio, formando essas bolhas. Então, é por isso que acontece daí esse evento, né, de um raio globular. Então, assim, vou deixar os artigos lá, quem quiser ler isso, né, se interessar mais, pode dar uma olhadinha como eles fizeram. É um dos arquivos de Harvard que eu achei, então assim, não é fonte aleatória, né? É um lugar confiável, vocês podem dar uma olhadinha. E é bastante interessante, né? Já temos aí uma busca por respostas de por que acontece isso. Muito legal, vamos deixar aí tudo como eu falei para vocês na descrição. E se vocês quiserem ver aí os fenômenos que a gente falou, dá uma procurada aí no Google, cuidado com as fake news, como a gente já falou também. Uhum. Tem alguns sites, tem alguns canais que eu gostaria de dar um bloco se eu pudesse, mas infelizmente, né, não vou difamar ninguém aqui, pois, né, a gente é um podcast muito pequeno para ficar com o processo aí. Mas é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado aí desses fenômenos muito loucos que trouxemos aí para vocês. Mas antes da gente terminar o nosso episódio de hoje, nós vamos para o nosso Vale Indica. Então vamos lá.
Nem essa musiquinha. Já tô botando efeitos que nem existem aqui. Amiga, o que você vai indicar pra nós aí hoje? Bom, eu assisti no final de semana retrasado um filme de terror chamado A Entidade. E eu achei ele bem interessante, assim, gostei. Não é um filme, nossa, aclamado pela crítica, meu Deus. Mas ele não foi também rechaçado pela crítica, né? Vai falar. E a história é um escritor que ele escreve sobre crimes. E ele se muda para a família dele numa casa do interior, assim, para poder escrever o novo livro que ele está, né, desenvolvendo, ali, criando. E ele se depara com uma caixa de fitas antigas, assim, né? E ele começa a botar para tocar. E daí ele começa a ver que tem umas coisas meio bizarras associadas a alguns crimes que aconteceram nessa cidade que ele tá e em outras cidades também. E a partir disso a história vai se desenrolando, assim. E é bem interessante. O filme cria uma tensão boa, você fica meio, Jesus, fudeu, toda hora você fica assim. E é bem bom, assim, recomendo pra quem curte terror, é um filme bem bacana. Eu gostei pra caramba da Entidade quando assisti o 2, eu não gostei muito, o primeiro é muito bom. Eu não vi o 2 ainda. Não precisa ver. Gente, eu vou recomendar um filme que eu não sei se eu... Eu vou recomendar um filme que eu não sei se eu recomendo, pode isso? Mas pode, que eu quero tá muito liberado. que as pessoas... Eu quero muito que as pessoas vejam com os próprios olhos o que eu vi. Ai, meu Deus. Eu assisti um filme um tempinho atrás aí, que chama Pânico na Escola, né? Pelo nome você já deve... Puta que pariu, Rodolfo, onde você tá metendo a gente? Então, gente, o filme... Se você vê o trailer, se você lê a descrição, se você vê o pôster, você vai pensar que ele é um filme, aquele filme de slasher, assim, bem genérico, bem do genérico, né? De um... Sei lá, de um cara que mata aí as pessoas no baile de formatura, né? Se você lê as coisas aí, você pensa que é isso. Mas ele não é um filme sobre isso, assim, sabe, gente? Ele é um filme de comédia que ele traz, assim, muitos elementos. Então ele quebra a quarta parede aí diversas vezes. Ele vai trazer uns elementos de ficção científica, viagem no tempo. Isso não é nem spoiler, porque... Que é uma salada Meu esse filme, Deus. gente. Ao mesmo tempo que tem ficção científica, tem serial killer, tem um milhão de plot twists um em cima do outro, tem ufologia, tem tudo que vocês imaginarem. Nossa, Gente, tá R$25 quero pra comprar no YouTube, gente. Se alguém quiser. Não, esse eu recomendo que você baixe de graça mesmo, né? Eu baixo o torrentezinho aí e assista. Porque, gente, eu quero muito que as pessoas passem pela experiência que eu tive vendo esse filme. Porque ele é um filme ele é bem engraçado, eu dei bastante risada. Mas, assim, gente do céu, eu acho que foi o filme mais louco, assim, que eu assisti. Bom, é que a gente percebe que ele é um filme que ele não tem pretensão nenhuma de ser sério, assim, sabe? Então ele não é aquele filme louco, sei lá, tipo... Cidade dos Sonhos Primer, que você não entende nada. Esse você não vai entender nada mesmo, mas ele não quer que você... O objetivo dele é ser maluco mesmo. Então, ele é super engraçado, assim, eu fiquei bem feliz assistindo. Então, a minha recomendação de filme aí, que não é muito uma recomendação, mas é o filme aí, Pânico na Escola. Assista, tire suas conclusões e depois vem dizer, por favor, o que você achou do filme, porque eu quero muito... Eu não conheci, acho que ninguém que assistiu esse filme, eu quero muito que alguém que assista comente comigo. Amigo, por você eu vou assistir. Muito obrigado. Assista, a gente faz review aqui dele. Eu tô com uma colega fazendo... A gente tava aqui no final de semana, assim, fazer nada, né? Ela e o namorado vieram aqui em casa. E a gente tava, tipo, fez um almoço, assim, e ficou de boas. Não tinha o que fazer. Porque, né, estamos em pandemia, então não dá pra sair e tal. Aí a gente começou a zoar Crepúsculo, porque tem um canal no YouTube que eu assisto que eles começaram a fazer umas resenhas de Crepúsculo muito engraçadas, que é Matando Matheus a Grito. Já vou deixar uma segunda recomendação aqui. E daí a gente falou, nossa, vamos assistir Crepúsculo, kkk. E cara, a gente tá assistindo todos os Crepúsculos. Toda a saga. E agora tá faltando só mais um filme pra gente ver, o último, O Amanhecer Parte 2. E meu Deus, amigo, me desculpem aí os crepusculestes, mas, gente, é muito ruim, puta que pariu. Nossa, é muito difícil, gente, desculpa. Mas assim, a gente começou a ver, a gente vai terminar. Daí a gente tava meio pensando que a gente ia ficar órfão de filme ruim pra assistir, que virou uma coisa meio tipo, a gente se reúne pra ver filme ruim agora. A gente decidiu isso que é uma coisa que a gente quer fazer na nossa vida, e eu acho que esse aí vai ser o próximo da lista. Esse vocês vão gostar, Mas é que, como eu falei, né, ele é diferente do... O Crepúsculo, ele é ruim? Sim, gente, eu já assisti todos os filmes. Ele é ruim, mas ele não é...
Mas ele é um filme que a pretensão dele não é ser zoado, né? Ele pra ser uma história séria. É horrível, pavoroso. Aquele bebê lá, 4D da menina, que pelo amor de Deus. Mas é aquilo, sabe? É pra ser sério aquilo lá. Não é igual esse filme aí que... não é igual o Pânico na Escola que os caras entram dentro de uma fantasia de urso e é uma máquina do tempo, sabe? Ih, caralho. Spoiler. Não é nem spoiler, filha, porque acho que nem os caras que fizeram esse Pânico na Escola acho que estavam sabendo pra onde o outro roteiro estava indo. Mas eu recomendo aí que você assista. E sobre o Crepúsculo, antes da gente fechar, eu queria contar uma história, porque assim, uma vez eu fui pra minha cidade de Natal, Paranaguá, beijo. Eu fui no cinema com a minha tia e a mulher do meu primo. Cheguei lá, né, só tem 2 salas lá, né, até hoje só tem 2 salas de cinema. Cheguei lá, tava passando Crepúsculo nas 2, tipo, a última lá, o Amanhecer, acho que parte 2. Ai, gente, foi muito triste ter pago pra assistir aquilo. Sorte que eles compraram pipoca pra mim, eu fiquei de boa. Mas foi bem foi bem triste ter perdido todo o meu tempo vendo aquilo. Mas enfim, gente, é isso. Roberto, quer deixar algum recadinho aí pra galera? Gente, acho que o recado dessa semana é se cuidem, né? Vamos ficar em casa aí, né? Aqui no Paraná tá estourando em caso. Curitiba tá com as UTI tudo lotada, então vamos se cuidar e vamos ficar bem, que a vacina tá vindo, gente. É só mais um pouquinho, só mais uns meses. E a gente vai, quem sabe, poder voltar aí no meio do ano que vem já de boas a dar uns rolezinhos. Então, vamos se cuidar, amigos. Fica em casa, arrombado do caralho. Puta que pariu. Tem uns... Não, agora eu vou falar. Já que a gente tá falando, eu vou falar. Esses dias aconteceu um fenômeno muito estranho comigo, que foi assim, uma galera começou a me adicionar do nada, assim, eu falei, que porra é essa? O que aconteceu, né? Vazou um nude meu, né? Vazou alguma coisa minha que, tipo, do nada veio 1 milhão de gay me adicionar. Eu falei, que é isso? Até fui falar assim, moço, deixa eu perguntar pra você, por que você me adicionou? Porque veio um monte de gente me adicionar do nada. Aí falou, não, é porque você tem um monte de gay adicionado e as pessoas vão se adicionando, assim, sabe? Mas daí começou uma corrente no meu Facebook, assim, que eu recebo, sem brincadeira, eu tô recebendo umas 30 solicitações por dia. Eu fiquei, gente, que porra é essa? Mas enfim. E aí tem uns gays desgraçados desses que me adiciona e depois fica postando stories que tá em balada clandestina. Eu fiquei chocado quando eu vi isso. Eu falei, pelo amor de Deus, você se manca, viado do cacete. Tenha respeito comigo, respeito comigo, que você me adiciona pra me mostrar um negócio desse, pelo amor de Deus. Eu não tenho mais paciência pela comunidade LGBT, já soltei a mão faz muito tempo já. Meu Deus. Ai, tá difícil mesmo. Eu moro embaixo de um bar aqui, gente. Quando tem jogo, a galera se aglomera bastante final de semana. Esse dia, segunda-feira, tinha um povo. Aqui eu acho que tinha jogo também. Mas tinha um povo berrando, assim, que eu até fiquei com medo que tivesse rolando briga no bar, sabe? Mas não era, né? Galera bêbada festejando e aglomerando. Eu fiquei, tipo, Roberto com medo que fosse um arrastão. Não, era só uma aglomeração ali no bar. Nossa, mas é realmente assustador, assim. A gente passa, eu moro no centro, né? A gente vê aqui a aglomeração que rola, assim, no final de semana. Não, parece o meu que a gente vizinho vive em aqui da realidades frente. Alternativas. Sim, o meu vizinho aqui da frente, ele mora no sobrado aqui. Esses dias bateu a polícia ali. Tipo, esses dias não, foi mais quando tava coisa mais séria que o pessoal tava até denunciando. Ele fazendo churrasco todo final de semana e festa. Quando eu vi, batendo a polícia ali. Eu olhando aqui de dentro da minha casa, né, que tem vista direto pro sobrado dele. Só vi como boa velha fofoqueira na janela. Já vi os carinha tudo se agachando ali. Tinha um com violão que pegou o violão, se abraçou assim, tava agachado, se escondendo. Eu falei, se manque. Vizinho do cacete também, viu? Se estiver escutando isso aqui, se estiver escutando esse podcast, você, meu vizinho, toma vergonha nessa tua cara também, pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Depois de toda essa revolta. Dá pra sair, dá pra se encontrar, mas, né, tipo, tenha bom senso com poucas pessoas. Se for em algum lugar fora, num lugar que esteja arejado, que esteja cumprindo as medidas de distanciamento social dentro, né, do seu estabelecimento, enfim, tipo. É difícil realmente. Não é numa balada, gente, que vai estar nesse nível. A gente já tá uma gestação presos aqui dentro de casa, né? Tipo, é realmente um momento difícil, mas assim, tá difícil pra todo mundo, sabe? Não tá difícil só pra você ou pra mim, né? Tá difícil pra todos nós. Mas a gente precisa se cuidar, porque, sei lá, é a saúde das pessoas que a gente gosta que tem risco também, sabe? Se fosse só você mesmo, se só você fosse tomar no cu, tudo bem, sabe? Você faz o que você quer com a sua vida. Se você quiser, né?
Mas, O problema é que você pega, passa pros outros, e aí aí você passa pra uma galera, a galera fica sem UTI, aí depois um parente meu, assim, que, sei lá, tipo, minha mãe tá indo trabalhar de vez em quando, pega lá, e aí ela morre e a culpa é sua, filha da puta. Eu tô revoltado hoje, vou terminar esse podcast revoltado. Eu tô vendo, você tá bem nervosa mesmo. Eu tenho familiares, né, três pessoas não tão próximas, mas familiares meus que faleceram por conta de coronavírus, né? Então, assim, e uma das minhas tias-avós que faleceu foi porque a filha dela trabalhava em casa de patrão e tal, na diarista, e o patrão pegou Covid, passou pra ela passou pra mãe, a mãe morreu, sabe? Então, tipo, bem triste, sabe? Não é? Gente, é uma loteria, sabe? Pode acontecer com você, como pode não acontecer, mas, né? E se acontecer? Eu sempre fico pensando nisso. Eu não tenho carga emocional pra ficar pensando que eu matei uma pessoa porque eu não me cuidei, sabe? Tipo, eu não conseguiria viver com isso. Então, enfim, se você consegue, né? Daí você que veja com você isso. Mas, assim, a gente vive numa sociedade e a gente não tem a liberdade que a gente quer quando a gente vive numa sociedade, porque, né, a liberdade de um começa quando a de outro, a liberdade de um acaba quando a do outro começa. Então a gente tem que ser consciente, não tem o que fazer. E tá todo mundo assim, não é só a gente, é na Europa, é nos outros países da América Latina, tá todo mundo na merda. Então vamos seguir aí, né? A gente vai vencer e vamos diminuir o número de mortes em Curitiba e de ocupação de leitos, porque tá vergonhoso. É isso aí, gente. Com esse lindo recado. Who can say É muito momento espírita essa música. Sempre quando momento espírita. Gente, eu amo Enya, meu Deus. Ai, gente. É isso, com esse lindo recado aí pra você. Com esse lindo recado a gente termina o podcast. Muito obrigado por ter escutado. Porra, sempre que eu venho é militância, velho. Até no negócio de fenômeno natural não tem condição, né? Desculpa, eu nem sou militante, gente. Sabe? Desculpa aí, ó. Mas, né, esse recado era importante. Esse era. Então, gente, sigam as nossas redes sociais, sigam as redes sociais. Opa, sigam as redes sociais do podcast. Sigam as redes sociais do podcast aí para mais informações. Se puderem estar ajudando a gente aí com R$5 por mês no Apoia-se, né, para continuar aí com esse lindo projeto. Ajuda, pelo amor de Deus, ajuda. A gente só quer deixar esse podcast melhor. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.